E aí, gente, Renaissance aqui. No episódio de hoje eu quero falar sobre a primeira emenda da Constituição Americana, que faz parte daquelas 10 que foram ratificadas, né, em 15 de dezembro de 1791. Da 11 para cima foram adicionadas posteriormente ao longo dos anos, né. E a primeira é uma das mais importantes, que ela estabelece um direito que tem sido violado tanto nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, né? Então vou ler aqui a primeira emenda, né? O Congresso não fará nenhuma lei com respeito ao estabelecimento da religião ou proibição do seu exercício livre. Então, primeiramente, qualquer expressão religiosa não poderia ser proibida e nem, como se diz, encorajada. As pessoas têm que ser livres para fazer o que elas quiserem com relação à religião. E sobre a questão da liberdade de freedom of speech, né, que é liberdade de expressão, da imprensa e do direito das pessoas de se juntarem pacificamente no caso de petições para o governo, como manifestações. Então fala de liberdade religiosa, liberdade de expressão da imprensa e de protestos, caso as pessoas não estejam de acordo com alguma coisa relacionada ao governo. A parte mais controversa, né, mais mal interpretada talvez, mais abusada e explorada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque no Brasil também tem a liberdade de expressão, né, na Constituição. Embora na Constituição brasileira ela é muito mal feita, a parte de liberdade de expressão, que também adiciona coisas relacionadas por exemplo, alguns tipos de liberdade não podem ser restringidas se for contrário à ordem social. Só que aí dá pra você interpretar isso de várias formas. De qualquer coisa que você quiser pode ser uma desordem social se você quiser. Então a brasileira, infelizmente, ela é pior nessa questão, porque ela mesma se anula. A Constituição brasileira, ela cria o direito e anula o próprio direito com outro artigo posterior. Por isso que vários pontos da Constituição brasileira são contraditórios, porque ela mesma dá vazão a se anular a si mesma, né? Não sei se isso é intencional ou burrice, né? Ou as duas coisas. Mas enfim. O que é liberdade de expressão, né? Por exemplo, nas universidades brasileiras, você acha que existe liberdade de expressão nas públicas? Você acha que na USP, lá na Federal, que as pessoas podem falar o que elas pensarem com relação à política, coisas do tipo? Que é um tema da faculdade, né? Em história, em ciência política. Até os professores dessas escolas, dessas faculdades públicas, eles têm uma ideologia que já remete a uma falha na liberdade de expressão dentro das universidades, né? Então, eu já vi exemplos de alunos dessas universidades que, se manifestasse de alguma forma, ou não fosse que nem os outros caras, até neutro, eles eram escorraçados, né? Somente quem é aluno de história e coisa do tipo, né? Sempre qualquer pessoa vai dizer sobre isso, né? E não tem nenhum problema ter pessoas de vários lados, né? O problema é quando você é impedido de falar a sua opinião por causa de uma maioria que não pensa, né? E que não permite a liberdade de expressão dentro do recinto da universidade, né? Saindo do meio universitário também, na própria mídia, a mídia mesmo não tem liberdade de expressão. Várias jornalistas, tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto nos Estados Unidos, tiveram esse problema de, mesmo na Constituição deles, ou nas Constituições que não são escritas, né, como a da Inglaterra, né, que não tem uma Constituição escrita exatamente, é mais um conjunto de códigos legislativos que constituem que seria uma Constituição, que não é um documento fixo, né?
Porém, o princípio da liberdade de expressão, ele não vem de uma questão moderna, mas de uma questão que teve inicialmente nos princípios democráticos, né? Que os cidadãos de um país poderiam ter liberdade de expressão. Mesmo em Roma, por exemplo, ou na Grécia, as pessoas da demos, né, dentro da polis, o povo dentro da polis, né, ele podia se expressar com relação às questões do governo, a votar e dizer o que eles pensavam. Embora teve épocas, né, como na tirania dos 30 na Grécia, que Platão fala na sua sétima carta, Cícero fala bastante nos livros dele, sobre como 30 tiranos começaram a dominar a Grécia e transformaram a democracia, uma pseudo-democracia, né, tinha oligarquia também, uma tirania, né, tirania dos 30. Anteriormente também era meio que uma oligarquia de 40 clãs, né, facções da Grécia que comandavam tudo. Então não era uma democracia por si só, mas tinha essa questão de que o povo participava da vida civil e política. Aristóteles diz em Ética Nicômaco que o fim do homem é a política, que o fim do seu exercício da virtude é a política. Não só de lado político, mas também das suas ações, né, na polis, né, suas ações com relação às suas opiniões, com relação ao governo, com relação ao que é certo e errado, a que leis são injustas, que leis são justas, seja no âmbito comercial, né, no âmbito empresarial, quanto no âmbito político como um todo, seja na área de educação. Por exemplo, Sócrates, ele foi convidado a tomar, a meio que se auto-eliminar, né, tomando um veneno, né? Até vai falar na Apologia de Platão, no livro do Xenofonte Memorabilia, também vai falar de que ele foi acusado de agir contra os deuses e perverter a juventude de Atenas. Isso depois da tirania dos 30. Depois dessa época, numa, entre aspas, democracia, isso ocorreu. Então, os acusadores de Sócrates, né, seja por inveja ou por outra razão, eles usaram a lei para injustamente acusar Sócrates de algo que é subjetivo, que seria perverter a juventude de Atenas. Ele dizia a opinião dele. Ele foi morto, na verdade, por expressar o que ele pensava. Ele mesmo defende que ele tecnicamente não foi contra os deuses lá romanos ou gregos, né? Gregos no caso, né? Na época a Grécia não era província de Roma, domínio de Roma, né? Que na verdade seria ilógico você dizer isso. Ele se defende, né? Somente no Memorável, com relação a que ele não cometeu os atos que ele é acusado. Mas com certeza o princípio básico com relação ao Sócrates, né, é a questão da liberdade de expressão. E se você ler os livros dele, você vai ver que não tem nada de perversão no que ele ensinava. Desde todos os diálogos platônicos que falavam dele inicialmente, na sua juventude até a sua velhice. Então ele era conhecido como uma pessoa virtuosa, era conhecido como um bom filósofo, né? Sabia geometria, sabia todas as coisas relacionadas a astrologia e coisas do tipo, a questões de direito, a questões de política. Então ninguém duvida que Sócrates deu nascimento a Platão e deu nascimento a Aristóteles e foi um dos caras mais importantes na filosofia grega, né? Um dos mais, né? Outros foram importantes, mas querendo ou não, o Sócrates é o mais importante. Então, o fato dele ter sido convidado a isso mostra que a intenção dos seus acusadores era uma intenção injusta. Que é a palavra grega que é muito usada, né, nesse período grego, de kaiosune, né? Então, eles não foram justos na sua forma de julgar Sócrates,
somente por julgar por uma questão subjetiva e por uma pena que não valia a acusação, até do ponto de vista da lei natural. Então esse é um ponto relevante. Só queria trazer aqui alguns pontos com relação a isso. No livro Simpósio, por exemplo, o Sócrates, né? Ele discute com Protágoras e outros sofistas, né? Sobre o que seria a virtude, né? A virtude no grego chama arete. Então arete no grego é muito usado nesses livros deles. Chama virtude. A sabedoria chama sofia. O autocontrole é gricateia. O bom senso sofrônio. Compaixão crestotes. Longanimidade agatotsune. Mas a principal é a de Kaiosune. E a arete, né? Kaiosune sendo justiça e virtude arete, né? E no livro Simpósio, Sócrates argumenta que a virtude não pode ser ensinada. Ao contrário do que todos falam merda. Ficam fazendo argumentos seculares de porque a virtude pode ser ensinada, mas é verdade que não pode. A virtude política não pode ser ensinada. Ou seja, quem coloca a regra no que pode ou não ser falado? Porque se alguém põe tal regra, essa pessoa tem que ser um ser divino, um ser perfeito. Porque se ela não for, quem colocou a autoridade de alguém de dizer o certo e errado? Ah, mas o certo e errado tá com as pessoas da casta acadêmica. Não. Como Sócrates diz em Simpósio, né? A virtude não pode ser ensinada. Você pode saber de física, matemática, direito, tudo que você for. A virtude não é um princípio que se aprende no livro, né? Uma coisa do seu caráter, da sua vida, que não independe, que independe, né? Que é uma coisa independente de qualquer coisa que você estude, a área do conhecimento. Então mesmo se você ensinar a virtude a alguém, não necessariamente ela vai seguir. E não necessariamente uma pessoa que tem conhecimento de diversas áreas é uma pessoa virtuosa, pelo contrário. Como foi o caso de Dion de Siracusa, né? Eu concordo com Sócrates. A virtude não pode ser ensinada. E ninguém pode colocar um cabresto, né? Uma régua no que pode ou não ser falado. Por isso que a liberdade de expressão é uma liberdade que, se ferida, fere a própria lógica, a própria razão humana. Se você fere a liberdade de expressão, basicamente você cria uma tirania. Seja do judiciário, seja do Supremo, seja de uma monarquia. Então a liberdade de expressão é um direito natural que só pode ser violado se existir um ser perfeito. Como nenhum ser humano é perfeito, ninguém pode simplesmente dizer o que é certo e errado, do que pode falar ou não. Então, por exemplo, no Twitter, por exemplo, no passado, Instagram ou plataformas querem censurar a liberdade de expressão em temas normais, em temas de opinião, de política, coisa simples. É uma censura. A liberdade de expressão é uma liberdade que pode ou não ser falado. Quando um governo ele impede ou prende pessoas que falam uma coisa ou outra contra o governo, por exemplo, que de repente tá certo, porque ninguém pode decidir o que é certo e errado por si mesmo. Parece que existe a democracia para que ninguém decida o que é certo e errado, para que o povo no geral decida o que é certo e errado, embora nem sempre o povo vai tomar as melhores decisões. Por isso que a democracia é uma forma de governo que ela é imperfeita, mas é a melhor, mas é imperfeita. No livro Ética Nicômaco, Aristóteles fala que sim, a democracia é a melhor forma de governo, comparada a outros, né? Ao contrário de Platão e Sócrates e outros autores que falam mal dela. E política também. O Aristóteles fala mal da democracia também, eu não entendi. Porque ele falou em Ética Nicômaco que ela é a melhor. Porque em outros livros parece que ele favorece a aristocracia, né?
Mas no geral, eu creio que, de certa forma, o que aconteceu com Sócrates foi uma violação da liberdade de expressão. E até uma injustiça, né? Todo mundo sabia que era injusto. Mas Aristóteles aceitou o seu fim no estilo harakiri da vida, né? Enfim. Então, o que acontece quando um país ele não permite que a primeira emenda? Que todo país precisa de uma emenda desse tipo, liberdade de expressão. Quando um país faz isso, ele vai ser uma tirania. Sempre. Porque agora ninguém pode falar contra o governo, ninguém pode falar contra o presidente. E aí, o país se torna uma tirania. Como a tirania dos 30, como qualquer tirania que já aconteceu na história, né? E a tirania só leva ao fracasso. Porque a tirania não busca o bem do povo, né? O bem do povo, mas sim de si mesma. Do tirano, né? Ou dos tiranos que querem algum interesse financeiro ou político de poder com relação ao governo, né? Então eu creio que a primeira emenda americana, até como princípio de razão lógica na lei natural, que é chamada de natural law, é a base da liberdade como um todo, principalmente a liberdade da imprensa, né? Que no Brasil tem sido cerceada, e também nos Estados Unidos, do que é chamado de fake news, né? Que no caso é só uma forma de você cercear a liberdade de um grupo de seres divinos, né, entre aspas, que acham, sendo seres humanos como nós, que tem o direito de dizer o que pode ou não ser falado. Isso é uma violação constitucional. Embora a Constituição brasileira é tão mal feita que ela meio que permite isso. Eu creio que se você interpretar a Constituição com relação à liberdade de expressão nos seus artigos como um todo, ela tem esse problema, que ela dá vazão à violação dela mesma. Então, os artigos sobre a liberdade de expressão brasileiras se contradizem. Então, quando o Supremo ou o Judiciário usam eles, tecnicamente, do ponto de vista literal do texto, não do que é chamado natural law, mas do ponto de vista positivista, cru, mais cru possível, tecnicamente eles estão, entre aspas, certos. Porque é o que está escrito, né? Infelizmente isso foi aceito no Senado e coisa do tipo. Então é mal feito. Na dos Estados Unidos, ela é tão bem feita. Como que uma Constituição bem feita? Ela é breve. Ela tem que ser breve. A Constituição não é uma legislação. A Constituição no Brasil parece uma legislação. Tem tanta regra, não parece uma Constituição. Então ela se contradiz muitas vezes. Então em muitos pontos a Constituição brasileira é mal feita, mal redigida. Eu não vou dizer que é um lixo, mas é. Não quero ser fanboy da Constituição americana, só que é bem feito. A Constituição do Cícero também é bem feita, por exemplo. Se você ler o livro do discípulo de Aristóteles, da Constituição Ateniense, a Constituição de Esparta, cara, é breve. Tem que ser breve. Agora você faz um negócio enorme, como Platão diz em Leis, no livro Leis, e Cícero no livro de Legibus, né? Muitas leis criam menos leis, somente na Constituição. Então, uma Constituição muito grande vai te dar brechas para interpretações subjetivas e contradições. Então eu creio, na minha opinião, que a Constituição brasileira deveria ser redigida de novo. Ele deveria ser diminuído conforme a necessidade, para um padrão mais nuclear, né? Tipo, só as coisas principais, o que permite um governo mais consistente. Então o judiciário ele pode fazer o que quiser hoje, por exemplo, porque é mal feito. É isso. Não tem outra palavra. Em várias questões é mal feito. Não sei se intencionalmente. Enfim. E desejo que seja intencionalmente, porque se não for intencionalmente, quer dizer que
É por ignorância, o que é pior. Enfim. Era isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. Até o próximo.